Olá pessoal, voltamos então para a nossa aula aqui agora, certo? Estamos retornando, tomara que vocês tenham tido boa noite aí de sono, tenham trabalhado, e agora vamos então reiniciar nossa aula de navegação astronômica. Nós vimos alguns exemplos aí na aula passada, né? Resolvemos alguns problemas, alguns exercícios, e agora nessa aula o que eu pretendo fazer é fazer uma revisão de sistema de coordenadas horárias e ensinar a vocês o diagrama de tempo. O diagrama de tempo é uma ferramenta muito importante para que a gente possa efetivamente, digamos assim, caminhar na resolução do problema da navegação astronômica, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, a navegação astronômica, né, como eu disse sempre, é a resolução do triângulo esférico de posição, né, o polo, o astro e o zênite. Essa figura, eu vou repetir essa figura sempre que a gente estiver ainda nessa unidade de ensino 3.0, sistema de coordenadas astronômicas, que é para vocês realmente entenderem bem o que é todo esse emaranhado aqui de ciclos máximos, né? O polo elevado, o polo elevado porque esse observador tem uma latitude norte, né? Então um polo celeste norte, o astro que está aqui na esfera celeste, que gira de leste para oeste, ele está aqui na porção oeste, porção ocidental, e o zênite, que é a projeção desse observador aqui lá na esfera celeste, no seu hemisfério visível, né? Que no hemisfério invisível tem a projeção também, né? No nadir aqui. Bom, pessoal, olhando novamente para essa figura, a gente vê que esse círculo maior aqui, né, círculo máximo aqui da esfera celeste, é o meridiano celeste do observador, que passa pelos polos e pelo zênite e pelo nadir do observador. Polo celeste norte, polo celeste sul, zênite e nadir, lembra? Então a gente tem aqui o meridiano celeste superior, né, que passa pelo polo celeste norte, zênite, polo celeste sul, e o meridiano inferior, que vem desde o polo celeste norte, passa pelo nadir e vem até o polo celeste sul, né, os dois semimeridianos celestes, né. Então, junto com esse meridiano celeste do observador, a gente tem aqui a forma, horizontalmente a esse plano da projeção aqui, né, nessa projeção da esfera celeste, no nosso quadro aqui, nós temos esse círculo máximo aqui, que a gente já explicou para vocês, que é o horizonte verdadeiro, que não é o horizonte que nós vemos normalmente, esse horizonte real que a gente olha da janela. Esse horizonte real chama horizonte visual, né? Para que a gente chegue nesse horizonte verdadeiro, é preciso fazer criar inicialmente um horizonte aparente. Esse horizonte aparente é criado por um plano que passa na altura do olho do observador, perpendicular à linha zênite e nadir, e depois então a gente rebate esse plano perpendicular à linha zênite e nadir no olho do observador lá no centro da Terra, para que este plano se transforme num círculo máximo da esfera celeste. Então, o horizonte verdadeiro é o círculo máximo da esfera celeste, perpendicular à linha zênite e nadir, tá? E ele é muito importante, né? Ele faz aqui uma ortogonal, né? Com essa linha que é a vertical do lugar, a linha zênite e nadir, né? Essa aqui, então, a gente vê que tem horizonte verdadeiro, perpendicular à linha zênite e nadir. Então, e nesse ponto aqui, então, a gente já tendo esse círculo máximo que é o meridiano celeste do observador, esse outro círculo máximo que é o horizonte verdadeiro, né? No horizonte verdadeiro a gente pode plotar, sabendo-se, né, qual é a latitude do observador. A gente carteia aqui que esse ângulo aqui corresponde a 40 graus, então a latitude desse observador seria a latitude 40 graus norte. Então a gente traçando aqui um ângulo de 40 graus, a gente vai ter aqui no horizonte visível o polo elevado do observador, polo celeste norte, lá diametralmente oposto lá no meridiano invisível do observador, né, o polo abaixado, que é o polo celeste sul, tá certo, pessoal? Então, essa aqui é o eixo do mundo que coincide com o eixo da esfera celeste, certo? Então, é coincidente, né? A esfera celeste, né, tem um eixo também, né, onde todos os astros se movimentam de leste para oeste, né, em torno desse eixo que é coincidente com o eixo da Terra, certo? Então, o que nós temos aqui nesse eixo do mundo? A gente pode achar esse outro círculo máximo aqui que é de suma importância,
que é o equador celeste. O equador celeste nada mais é que o ciclo máximo da esfera celeste, que é a projeção do equador terrestre lá na esfera celeste. Mas aqui no caso, já que a gente tem o eixo do mundo, seria o ciclo máximo da esfera celeste, que é perpendicular ao eixo do mundo, ao eixo da Terra, tá certo? Então nós temos aqui que o círculo máximo se chama equador celeste, é esse aqui, certo? Esse equador celeste. E aqui a gente pode ver, pessoal, para comprovar que aqui realmente é uma latitude, corresponde à latitude do observador, aquilo que eu falei a vocês, é uma dedução simples, fácil, de vendo essas figuras aqui, vendo esses círculos máximos, é uma dedução por semelhança de triângulos. Olha só, se aqui é o equador celeste, né? O equador celeste, que é a projeção do equador terrestre na Terra, e aqui é o meridiano celeste do observador, que é a projeção do meridiano terrestre na esfera celeste. Então, desde aqui, ó, desde do ponto que liga aqui o equador celeste até o zênite, que grandeza nós temos? Desde o equador até o zênite. Vamos pensar, do equador até o zênite, a grandeza que nós temos se chama latitude, medida no horizonte, no meridiano do observador, certo? Medida sobre o círculo máximo. Isso aqui é a latitude, e a gente sabe que entre o equador celeste e o eixo da Terra são 90 graus, então do zênite até o polo celeste nós vamos ter a colatitude, 90 menos a latitude, está até marcadinho aqui já, certo? Então por isso que eu tenho certeza, né, por essa comparação, né, entre esses dois, entre o zênite nadir e o horizonte verdadeiro e o eixo da Terra e o equador celeste, olha só, se aqui, entre o zênite e o polo celeste corresponde ao colatitude do observador, já que entre o horizonte verdadeiro e o zênite nadir são 90 graus, então entre o polo celeste norte e o horizonte verdadeiro vai ser a latitude do observador, certo? 90 menos a latitude, 90 menos a colatitude, tá certo, pessoal? Então, novamente relembrando, como é que eu sei que aqui é norte, aqui é sul, ali é leste, aqui é oeste? O polo celeste norte, ele projetado lá no meu meridiano, meu horizonte verdadeiro, então eu tenho que essa direção para esse observador, no seu horizonte verdadeiro, corresponde ao ponto cardial norte. Correspondendo ao ponto cardial norte, diametralmente oposto é o sul, tá certo? Então por isso que aqui é o ponto cardial norte, ponto cardial sul, onde está o leste? Está 90 graus, né, no sentido horário, a partir do norte do seu horizonte verdadeiro. Lá está o ponto cardial leste e diametralmente oposto o ponto cardial oeste. Então isso aqui é que nos dá certeza, né, que o leste está, digamos assim, para dentro da tela, e o oeste, né, o meridiano oriental está para dentro da tela, e esse meridiano ocidental da esfera celeste está aqui para cá da tela, tá certo? Então essas visões de geometria descritiva tem que ser compreendida pelos senhores, tá certo? E falando então finalmente do astro, né, que é o que nos dá aqui, como eu falei, polo, astro, zênite, o triângulo esférico de posição. Aqui no astro a gente tem o círculo horário do astro, né? Círculo horário do astro, que eu sempre repito, que ele é muito parecido com o meridiano da Terra, o meridiano celeste da Terra, o meridiano terrestre da Terra projetado lá no céu, o meridiano celeste do observador. A diferença é que esse meridiano celeste, como passa num ponto da Terra, ele é fixo, e o círculo horário do astro, ele acompanha, começar esse ciclo encarnado aqui, ele acompanha o astro de leste para oeste, certo? Depois faz a volta também, passa no meridiano inferior e vai subindo, todo o tempo acompanhando o astro, tá? Então esse aqui é o círculo horário do observador, a definição é a mesma de meridiano, passa pelos dois polos e por um ponto na esfera celeste, no caso aqui o centro do astro, então esse aqui é o círculo horário do observador, certo? E finalmente nós temos aqui, para completar, para fechar o nosso triângulo esférico de posição, nós temos essa linha, esse círculo, né, que une o zênite, o nadir e o centro do astro, é o vertical do astro, é um círculo máximo também da esfera celeste, que passa pelo zênite, pelo nadir e pelo astro. E a gente sabe que os três lados do triângulo esférico de posição tem que ser arco de círculo máximo, né? Então, vamos pensar aqui, ó, aqui já está até definido. Quando a gente faz navegação astronômica, pessoal, a gente já
já parte de uma posição estimada no momento que eu vou tirar a altura dos astros. Eu tenho que saber a minha latitude e minha longitude estimada. Então, por isso que a gente usa os 4 sistemas de coordenadas, né? Sistema de coordenadas terrestres e os 3 sistemas de coordenadas astronômicos. Então eu preciso saber a minha latitude e minha longitude estimada no momento que eu tirei aquela observação do Sol, da Lua, dos planetas ou das estrelas. Então, e aqui, olha só, o meu primeiro lado nada mais é que 90 menos a latitude. Nossa, então, um dos elementos conhecidos do triângulo esférico de posição vai ser a minha colatitude, certo? Aqui, ó, minha colatitude, que vai ser um desses lados do triângulo esférico de posição. A gente vai ver que o segundo elemento conhecido do triângulo esférico de posição que vai nos permitir resolver trigonometricamente, pela trigonometria esférica, né, o triângulo esférico de posição, é esse outro lado aqui, que é a distância polar. Lembra? A distância polar a gente tem que a coordenada horária de um astro, né, é chamada declinação desde o equador celeste até o astro medido no seu ciclo horário. Então, se eu sei o valor da coordenada, a coordenada chamada declinação, eu vou ter a distância polar, que nesse caso aqui é 90 menos a declinação, porque esse astro tem uma declinação de mesmo nome que a latitude do observador. A latitude é norte, a declinação é norte, mas se a declinação fosse sul, o astro estivesse aqui, seria 90 mais a declinação, tá certo? Então, essa distância polar, o P minúsculo, né, que nós fizemos a conta, fizemos uns exercícios aí na aula passada, a gente sabe que é essa, segundo lado do triângulo esférico de posição, segundo elemento conhecido do triângulo esférico de posição. O último elemento conhecido do triângulo esférico de posição vai ser esse que a gente vai conhecer hoje, o ângulo no polo. Na verdade, aqui nesse desenho, o ângulo no polo corresponde ao ângulo horário local. A gente vai ver que o ângulo horário local, que é a coordenada, né, horária medida no equador celeste, desde o meridiano celeste do observador até o ciclo horário do astro, né, vai corresponder, nesse caso, o mesmo valor do T1. A gente vai chamar, em vez de H aqui, como está aqui, vai chamar de T1, esse ângulo no polo, porque esse astro está a oeste, está no hemisfério oeste do observador. Ele já passou aqui do meridiano superior do observador, está mais para cá. Então, aqui no caso, o T1 é igual ao HL. A gente vai ver isso hoje, eu vou mostrar a vocês. Então, os 3 elementos conhecidos do triângulo esférico de posição que eu estou tentando mostrar a vocês com esse sistema de coordenadas é a colatitude, a distância polar e o ângulo no polo. O ângulo no polo algumas vezes vai ser igual ao HL e outras vezes vai ser 360 menos o HL. A gente vai ver que quando o astro estiver, em vez de estar aqui no hemisfério ocidental, ele estiver lá no hemisfério oriental, estiver a leste do meridiano superior do observador, em vez de estar a oeste, então o valor do HL vai ser 360 menos, não, o contrário, ele só vai até 180, então vai ser o valor aqui, vai ser HL 360 menos o valor desse HL, tá certo? O HL passando para cá, daí a gente vai fazer 360 menos HL, ou é igual ao HL ou é 360 menos HL, dependendo se ele está a oeste ou a leste no meridiano do observador, mas eu vou dar essas definições mais adiante aí para vocês, tá? A princípio era só essa revisão importante aqui. Vamos rever então os slides de diagrama de sistema de coordenadas horárias e ver o diagrama de tempo então ainda nessa aula. Dá lá, sistema de coordenadas astronômicas, né? Sistema de coordenadas geográficas, já falei a você que um dos elementos conhecidos é a colatitude, então a gente tem que ter a latitude e a longitude da posição observada que eu estou tirando aquele astro, certo? Depois eu vou no almanaque náutico com a hora exata da observação que eu tiro do meu cronômetro e vou lá no almanaque náutico e vou conseguir, nesse caso, por causa dos planetas, Sol e Lua, a gente vai conseguir achar lá o HG, ângulo horário de Greenwich, e a declinação. Para as estrelas são outros dados, mas eu vou mostrar depois a vocês, tá? Mas para esse caso então, e daí com a HG e a
e a longitude e a declinação, a gente vai conseguir chegar à distância polar e ao ângulo no polo, tá certo? Vamos lá então. Sistema de coordenadas horárias, então, é que nos permite que a gente chegue então aos outros elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, quer dizer, aqui com o sistema de coordenadas geográficas a colatitude, com o sistema de coordenadas horárias para planeta, Lua e Sol, a gente vai chegar à distância polar e o ângulo no polo. Depois esses outros dois sistemas, esse aqui a gente vai ver já na aula que vem, sistema de coordenadas equatoriais e uranográficas, que serve efetivamente para as estrelas, tá? E esse outro aqui que são sobre azimudes. Vamos lá. Sistema de coordenadas horárias, ciclos máximos fundamentais são o equador celeste e o meridiano celeste do observador, como nós vimos lá naquele desenho, são os dois ciclos máximos, né, que montam o sistema de coordenadas horárias. Isso e as coordenadas horárias, né, a declinação a partir do equador celeste medido no ciclo horário do astro, né, medido para norte ou para sul, a gente tem a declinação. E o ângulo horário medido a declinação é medida no ciclo horário do astro, e o ângulo horário é medido no equador celeste, desde o meridiano celeste do observador, que é chamado de ângulo horário local, ou ângulo horário de Greenwich, quando a partir do meridiano celeste de Greenwich até o ciclo horário do astro no equador celeste, tá certo? Declinação de um astro é o comprimento do arco do ciclo horário situado entre o equador celeste e a posição do astro, medido para o norte ou para o sul, a partir do equador celeste de 00 a 90 graus. A declinação é designada norte ou sul, conforme o astro se encontre no hemisfério norte ou no hemisfério celeste sul. A declinação na esfera celeste corresponde à latitude na Terra, tá? Então acho que isso já está, digamos assim, mais fácil para os senhores entenderem, né? A declinação então está aqui está dois astros, um no hemisfério norte aqui, um no hemisfério sul, né? Como eu mostrei, essa figura aqui, diferente daquela, a linha horizontal aqui é o equador celeste, não o horizonte verdadeiro, né? Então aqui, o que é declinação? Essa medida nos círculos horários do Sol e da estrela, né? Aqui seria a declinação norte, aqui declinação sul, né? Medida desde o equador celeste para norte ou para sul, é uma medida angular, certo? Já o ângulo horário de um astro é o arco do equador celeste entre o meridiano celeste e o círculo horário do astro, medido para o oeste de 0 a 360. Ó. Medido para o oeste, pessoal. Então é importante saber onde é o leste, onde é o oeste, porque é só uma direção que ela vai ser medida, o ângulo horário, seja ângulo horário local ou ângulo horário de Greenwich, no sentido de leste para oeste. O sentido de leste para oeste é o mesmo sentido no movimento da esfera celeste, certo? Tá bom? Então a gente vai ver isso, que é muito importante no diagrama do tempo. A gente tem que marcar lá onde é leste, onde é oeste, certo? Olha para cima, para o seu meridiano superior, meridiano celeste do observador. Ele divide o que é leste e o que é oeste, onde você está, tá? Eu sei aqui que na minha frente é o norte, então o meu meridiano superior para lá é leste e para cá é oeste, tá certo? Tudo para lá é leste, sentido leste, sentido oeste, tá? É importante entender esse sentido de direção aí. Então, medido para o oeste, de 0 a 360, o ângulo horário é denominado ângulo horário local, quando a origem é um meridiano local qualquer, né, o meridiano local do observador, e ângulo horário em Greenwich, quando a origem é o meridiano de Greenwich, né? E aqui a gente tem, então, né, a partir do meridiano celeste do observador, até esse astro aqui, esse ângulo horário local, olha só, porque lá é leste, aqui é oeste, já é norte, se o observador estiver olhando para lá, o braço direito dele vai apontar para cá, então de lá para cá, o sentido é esse. Não posso sair daqui, fazer a volta e dizer esse é o ângulo horário local, não. O horário local é de leste para oeste, a mesma coisa, o ângulo horário local do Sol. Parte daqui, tem que dar toda essa volta e vem até aqui, certo? Então, os ciclos máximos fundamentais do sistema de coordenadas horárias, equador celeste e meridiano celeste do observador, o sistema permite fixar a posição de um astro na esfera celeste, em um instante T. Então, como a gente viu naquela esfera local, é uma fotografia, o astro parado, tendo como referências o equador celeste, o meridiano superior do lugar onde se encontra o observador. Aí a gente daí define, esse meridiano superior tem, né, é o local onde está o observador tem latitude, tem longitude, certo? Então a gente pode definir na esfera celeste, na esfera local. Coordenadas horárias, ângulo horário local é o ângulo horário que tem como origem o meridiano superior do lugar, certo? Medido sempre a partir do meridiano
Então, do meridiano superior do lugar até o círculo horário do astro, medido no equador celeste. E ângulo horário em Greenwich é um ângulo horário que tem como origem o meridiano de Greenwich. Origem do meridiano de Greenwich encerra no círculo horário do astro sobre o equador celeste, tá certo? Sempre a medida das coordenadas sobre um círculo máximo da esfera celeste, né? Então aí está, ó. Apesar de estar mostrado aqui em cima, né, essa medida é a mesma medida angular aqui, ó, esse ângulo horário local dessa estrela, desde aqui do meridiano celeste local até aqui, esse ângulo corresponde ao mesmo desse aqui, tá certo? E esse ângulo aqui, o ângulo horário local do Sol, corresponde ao mesmo, né, desse saindo aqui, dando a volta aqui até aqui, tá certo? E ângulo horário em Greenwich, novamente, se a gente converter, né, digamos que aquele observador tivesse na longitude 000, então aqui está o ângulo horário de Greenwich, aqui está o ângulo horário de Greenwich do Sol. E aqui é aquela relação, se a gente tem o ângulo horário de Greenwich e o ângulo horário local para esse círculo máximo, esse meridiano superior que está a oeste de Greenwich, então a gente tem que o ângulo horário local corresponde ao ângulo horário de Greenwich menos a longitude oeste, certo? Aqui está, né? E para esse outro, esse amarelo aqui, esse meridiano superior do observador, que tem um observador com longitude leste, o HL vai ser o HG mais a longitude leste. O diagrama de tempo é exatamente para, digamos assim, a gente saber qual fórmula que eu vou usar. Basicamente é isso que serve o diagrama de tempo. Qual se eu vou usar essa ou essa, porque a gente tem o HG, como eu falei a vocês, e a longitude. De onde eu tenho a longitude? Daquela posição estimada que eu tirei quando eu tirei a altura do astro. Então aquela ali é a posição que eu vou considerar para calcular o HL. E o HG? O HG eu tiro do almanaque náutico a partir da hora da observação que eu fiz a observação do meu astro, tá certo? Então assim que eu vou chegar fazendo o meu diagrama de tempo, eu chego primeiro no HL, depois vou chegar no ângulo no polo, que é daí então, como eu falei, o terceiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição. Primeiro a colatitude, segundo distância polar e terceiro ângulo no polo, tá? Distância polar, a gente acabou de falar nela, o segundo elemento conhecido do triângulo esférico de posição é o arco do círculo horário entre o polo elevado e o astro, medido a partir do polo elevado, sempre o polo elevado, aquele polo celeste acima do horizonte do observador, com amplitude de 0 a 180 graus, né? Então tá aqui, se o astro está aqui, certo? A distância polar é essa, tá certo? Que o polo elevado do observador era esse daqui, tá certo? Distância polar, se a declinação do astro for de mesmo nome que a latitude do observador, a distância polar será P menos 90 declinação, como é aquele que está no exemplo lá da esfera local. Mas como eu disse, se por acaso a declinação daquele astro, em vez de ser norte, fosse sul, a declinação for de nome contrário da latitude, já que a latitude lá é norte, a distância polar seria P90 mais a declinação. Fizemos exercícios desse, né, com a distância polar na última aula, né? Então esse astro aqui que tem declinação sul, né, já que aqui a latitude desse observador é norte, vai ser 90 mais a declinação, tá certo? Aí está, 90 mais a declinação. Já para esse aqui, que é declinação norte para latitude norte, a gente vai ter que é 90 menos a declinação, tá? E a gente fez esses exercícios na aula passada, só vou relembrar aqui, fizemos esses 3 exercícios, as coordenadas horárias terrestres, pede-se o ângulo horário local e a distância polar, tá certo? Então vamos adiante aqui, que do ângulo horário local a gente vai chegar no as respostas, estão todas aí nos slides, né, dos 3 exercícios, a gente viu isso na aula passada, quem quiser refazer para entender, tá tudo aí, tá bom? E aí, última resposta. E vamos ver agora o diagrama de tempo, então, que é importante compreender agora o que é diagrama de tempo. Como eu falei, é o que vai nos dar essa fórmula aqui, se o HL é igual a HG menos a longitude oeste, ou HL é HG mais a longitude leste. A longitude, quando é que eu vou ter essa longitude? Que eu falei a vocês, eu já tenho ela, é a posição que eu estou tirando o meu observador. Então as fórmulas, pode decorar. Então a gente vai decorar no final das contas, mas para o curso de navegação astronômica, vocês têm que saber fazer o diagrama de tempo e apresentá-lo. Na prova será cobrado apresentar o diagrama de tempo, como a gente vai fazer agora nos exemplos, nos exercícios, para saber se a fórmula é HG menos a longitude ou HG mais a longitude, tá certo?
Ó, o diagrama de tempo é construído tendo como ponto de vista o polo elevado da esfera celeste. Então, o que é ponto de vista o polo elevado da esfera celeste, pessoal? Olha só, é como se eu estivesse fora da esfera celeste e estivesse olhando a esfera celeste ou do polo sul ou do polo norte. Então, na verdade, se eu olho a esfera celeste aqui, ó, do polo sul ou do polo norte, o que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo apenas uma grande circunferência, essa circunferência aqui. Então, o que é essa circunferência? Essa circunferência aqui do diagrama de tempo. É o meu equador celeste que vai estar, certo? Apresentando aqui, ele é projetado aqui na esfera, ó, projetado aqui nessa folha de papel. Então, o que eu estou vendo aqui, ó, olhando de fora da esfera celeste, digamos que isso aqui seja a esfera celeste, olhando para cá, eu vou estar no centro, é um ponto que vai ser ou o polo celeste norte ou o polo celeste sul, e um grande círculo, que é esse grande círculo aqui. Então, o diagrama de tempo é um círculo, começa assim, e aí esse ponto central aqui vai ser o quê? O polo elevado. Como é que eu sei se o polo elevado é sul ou norte? Pela minha latitude. Como a gente já falei, vamos ter que ter uma latitude e uma longitude, né? Então, eu traço aqui, ó, certo? O polo celeste sul. Então, nesse caso aqui, para esse exemplo aqui, ó, a primeira coisa que eu faço é traçar uma circunferência. Traço aqui uma grande circunferência e um pontinho no centro dela vai ser o polo elevado. Nesse caso, o polo sul. Não precisa botar polo celeste, basta botar polo sul, polo celeste sul. A partir do polo celeste sul, vamos dizer que a minha latitude aqui, ó, nesse caso aqui, ele botou aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, 20 graus sul. Então eu sei que daqui até lá, olha só, se eu olhar aqui a esfera celeste aqui do lado sul dela, ou seja, desde do polo celeste sul até lá em cima, seria projetado o meu meridiano superior do observador, meridiano local, que está escrito aqui, ó. Então aqui está a projeção no diagrama de tempo do meu meridiano superior do observador. E esse Zzinho, em vez de botar aqui, eu boto aqui em cima, boto um Z aqui em cima. Vocês vão ver lá nos exemplos que eu vou dar, em vez de escrever aqui, marcar a minha latitude é sul, certo? Então eu vou estar aqui no Equador 0 graus sul, aqui no polo 90 graus sul. Estou em algum ponto dessa linha aqui. Mas eu vou estar com Z aqui porque eu sei que estou aqui. E aqui embaixo tracejado para facilidade dos cálculos, porque na verdade, como eu falei aqui, basicamente é para fazer uma relação angular entre HL, HG e longitude, tá certo? Então aqui eu já tenho o meu círculo, que é o meu equador celeste, tenho o meu centro, que é o polo celeste sul, no caso aqui o meu polo elevado, minha latitude é 20 graus sul, digamos assim, e desse centro eu levanto uma linha até lá em cima e boto aqui um Z. Ele botou aqui, mas eu boto lá em cima. E aqui embaixo, a partir daqui, esse tracejado seria o meu meridiano celeste inferior, né? Meridiano aqui é o meridiano celeste superior, meridiano celeste inferior. Aqui é importante marcar só para a gente fazer um cálculo de graus aqui, tá? Então, a partir do meridiano celeste, então depois de traçar isso, pessoal, a receita de bolo do diagrama de tempo é o seguinte: eu defini o que é leste e o que é oeste para esse meridiano superior do observador. Aquilo que eu falei para vocês, olhar lá para cima, olha só, se eu estou aqui, ó, estou vendo a terra estou vendo o polo sul, significa que o polo norte está lá. Então eu estou olhando para o norte. Se eu estou olhando para o norte, onde está o leste? Está aqui à direita, certo? Olha lá. Então, à direita do observador está o leste e à esquerda do observador está o oeste, tá? Então, aqui a gente faz essa setinha, essa ligação de leste para oeste, que é o movimento da esfera celeste com os astros e estrelas projetados nela, e a gente vai chamar isso aqui de musiquinha, a musiquinha dos astros, de leste para oeste, tá? A gente já vê que se por acaso eu estivesse olhando para o polo celeste norte aqui, em vez de ser o leste aqui, o oeste aqui, seria o contrário. O leste seria aqui, o oeste seria lá. É só vocês pegarem uma esfera e olhar, né? Aqui quando eu estou olhando para o norte, o leste é do lado de cá. Mas se eu estou olhando para o sul, o leste vai ser do lado de cá, tá certo? A Terra vai girar sempre, a esfera celeste vai girar sempre nessa mesma direção, tá? Então aqui vamos continuar, né? Então já temos aqui o meu equador celeste, que é esse grande círculo, o meu centro, que é o polo celeste elevado, o polo sul. Temos
essa linha superior, que é o meridiano superior do observador, o Z, que está aqui no caso, mas eu vou botar lá em cima, e o meridiano inferior tracejadinho, não precisa botar o nadir aqui embaixo não. E temos uma musiquinha, o sentido da musiquinha, de leste para oeste, com a seta lá do lado de oeste. Por quê? Porque todos os ângulos, ângulo horário local, ângulo horário de Greenwich, serão medidos nessa direção, sempre de leste para oeste. Lembra a definição de ângulo local? Para oeste, medido sempre para oeste, são sempre de leste para oeste. Bom, como eu falei a vocês, a longitude é um elemento que você tem que saber quando você faz navegação astronômica. Vamos dar um exemplo aqui, que a longitude nesse caso fosse 45 graus oeste, 045 oeste. Se eu estou 45 graus a oeste de Greenwich, né, essa aqui é a minha posição, onde estará Greenwich? Greenwich estará 45 graus a leste de mim. Então esse ângulo aqui, digamos que corresponde a 45 graus, olha só, para leste, está vendo a importância do leste para oeste? Até para eu definir esse meridiano de Greenwich. A gente vai ver que o meridiano superior do observador e o meridiano de Greenwich, olha só, correspondem a aros dessa circunferência, né? Como se fosse uma roda com aros. Então eu traço primeiro o meridiano local do observador, depois o meridiano de Greenwich. Posso traçar aqui, ó, desde Greenwich até lá, com a setinha lá, que grandeza é essa? Longitude oeste, 045, 45 graus, tá certo? Qual outro elemento que eu consigo? Agora, com a hora da observação, eu vou lá no almanaque náutico e consigo então o meu HG, ângulo horário de Greenwich. Ângulo horário de Greenwich, digamos que eu fui lá pela hora e vi que esse ângulo horário de Greenwich correspondia a 125 graus. Então, o que vai me dar o ângulo horário local, ângulo horário de Greenwich, a partir do meridiano de Greenwich? Se eu traço aqui 125 graus do centro para lá, eu vou ter o círculo horário do astro. Digamos que essa aqui fosse uma estrela, estrela Betelgeuse. Betelgeuse está aqui, né? É a alfa do caçador, estrela Betelgeuse. Então nós temos, tirando ela aqui, a 125 graus de HG. Fui no almanaque náutico e considerei esse valor aqui. Então eu já tenho aqui o meu meridiano local do observador, meridiano de Greenwich e o círculo horário do astro. Vocês veem que aqui comprova-se mais uma vez como a definição de círculo horário do astro é a mesma definição de meridiano. A diferença é que os meridianos são fixos e o círculo horário vão acompanhando aqui de leste para oeste, né? Aqui no caso, como o diagrama de tempo é uma figura, uma foto, então vai ser um momento parado que eu estou vendo Betelgeuse aqui com esse na longitude de 045 e com o HG de 125 graus, 125, tá certo? Então, como é que eu vou calcular o meu AHL, ângulo horário local aqui? É só pegar os 125 menos o 45, simples, cálculo simplérrimo, né? 125 menos 45 dá 80 graus. Então, esse ângulo, o AHL, que é o que me interessa, ângulo horário local, vai ser 080, tá certo? Então aqui, como a longitude era oeste, foi HG menos a longitude. Nesse caso aqui, que é um exemplo que tem no Huygens também, eu recomendo que todos façam assim, que o meridiano local sempre seja, né, dentro de uma circunferência e seja vertical, a partir do centro vertical. Esse aqui, o comandante Huygens lá no livro dele, ele faz de outras formas. Isso aqui é uma cópia do livro lá, né? Então, novamente aqui, o círculo é o equador celeste, o ponto é o polo celeste sul elevado, e aqui nós temos um meridiano local, né? Digamos, ele bota o Z aqui, como eu disse, eu boto aqui em cima, e ele novamente, ó, bota leste para oeste, porque eu estou olhando para norte, se eu estou olhando para norte, a direita é leste, a esquerda é oeste, né? Então aqui ele bota aqui a longitude aqui, que a gente pode dizer que a longitude aqui seria mais ou menos aqui, ó, já que o meridiano de Greenwich está aqui, seria 20 graus leste, enquanto que aqui é oeste, aqui é leste. Então, olha só, do meridiano local, se eu sei que a minha longitude é 20 graus leste, então o meridiano de Greenwich está 20 graus, né, na direção oeste, certo? Então, isso é por isso que, ó, a longitude é do meridiano de Greenwich até o meridiano superior do observador. Esse ângulo corresponde a 20 graus, tá certo? Mas ó, na outra direção, enquanto aqui eu fui para leste, aqui eu estou indo para oeste. Aqui está o meridiano celeste de Greenwich. Digamos que eu saiba que o HG, calculado lá por meio da hora da observação tirado do almanaque náutico, foi de
90 graus, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é HG 90 graus, então se eu tenho HG 90 graus, quanto vai ser o meu HL? Vai ser os 90 mais os 20 aqui da minha longitude leste, vai ser 110 graus. Então aqui o HL vai ser HG mais longitude leste. Tá bom, pessoal? Então isso é o diagrama de tempo, é isso que eu tinha que ensinar vocês nessa aula, é muito fácil, né? Vamos dar mais uma olhadinha agora, é daí que sai então o nosso... ângulo no polo, o terceiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição. Vamos lá, diagrama de tempo. A esfera celeste, no seu movimento aparente, está girando de leste para oeste, sentido da musiquinha. Os meridianos e círculos horários aparecem como os raios de uma roda, né? Meridianos e círculos horários, com uma única diferença já mencionada. Os meridianos permanecem fixos e os ciclos horários movem-se com os astros em seu movimento diurno, um movimento aparente de leste para oeste. Aparente porque os astros estão projetados na esfera celeste, em vez de ser a Terra que se move aqui, né, de oeste para leste, é a esfera celeste que se move de leste para oeste, né? Esse é o movimento aparente. E aqui nós temos, repetindo aqui aqueles dois exemplos lá do slide anterior, né? HL, HG mais longitude leste, HL igual a HG menos longitude oeste. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E o que é ângulo no polo finalmente, então? Ângulo no polo, como eu falei, é a grandeza que a gente vai ter que conhecer, o terceiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição, né? O primeiro é colatitude, o segundo distância polar e o terceiro ângulo no polo. Ângulo no polo é medido de 0 a 180 graus para leste ou para oeste do meridiano superior. Então ele é muito parecido com o ângulo horário local, que parte do meridiano superior do observador, é medido... É um ângulo, né, medido lá no polo, né, de 0 a 180, só que só vai até 180 e não a 360, lembra? O ângulo horário local, parte do meridiano celeste superior do observador, é medido no equador celeste e é para oeste, então é sempre de leste para oeste. Aqui ele vai para leste ou para oeste, ou seja, pode ser de oeste para leste ou de leste para oeste, tá? Recebe designação leste ou oeste, conforme o astro a oeste do meridiano superior do lugar. Então, o ângulo no polo é mais ou menos como se fosse a longitude do HL, lembra? A longitude, lembra que a longitude, né, do meridiano de Greenwich, né, 180 para um lado e para o outro. E ângulo no polo, então, é também a partir do... Aí o meridiano superior do observador, certo? Vou contar para lá, para leste, 180 graus e para oeste, 180 graus, tá? Ângulo entre o meridiano superior do lugar e o círculo horário do astro, certo? Esse é o ângulo no polo, que é medido 180 para um bordo ou para o outro, para leste ou para oeste, e tem que ser daí dito, esse é leste e aquele é oeste, certo? Aqui está, ângulo no polo, ó. Astro a oeste do observador, como eu falei, o valor vai ser o mesmo, T1 igual a HL. Aqui está, ó, aqui está como a gente fez aqui, ó, um diagrama de tempo. Esse círculo maior é o equador celeste projetado, o centro é o polo celeste sul elevado, essa linha que vai do centro até lá em cima é o meridiano celeste local, aqui é o meridiano inferior do observador, né? O zênite aqui ele botou aqui, como eu falei, vocês botam aqui em cima. A outra coisa, a musiquinha, se eu estou olhando para o norte, o leste é minha direita, o oeste é a esquerda, dali para lá, tá certo? Direita e esquerda. E aqui eu tenho então um HL aqui, calculei esse astro aqui, digamos que seja aquela Betelgeuse, está aqui, HL desse astro, porque eu calculei, fiz aquele diagrama de tempo que eu trabalhei com vocês, tenho então o cálculo do HL. O T1, nesse caso, ele parte do meridiano superior do observador e vai até o ciclo horário do astro. Como aqui não passou de 180, o HL é igual ao T1, certo? Já nesse caso, para esse astro aqui, já muda um pouco de figura, né? Novamente, meridiano, equador celeste, polo celeste elevado, meridiano superior do observador, tracejado do meridiano inferior, o zênite lá em cima, musiquinha, leste para oeste, e o astro que eu encontrei, o polo, o HL, que eu achei ele aqui, nessa posição. Então aqui, ó, se eu fosse dizer que o T1 parte do meridiano superior do observador até o astro, até aqui é o limite, 180, então ele tem que vir de lá para cá. Então é esse ângulo aqui, então corresponde esse ângulo aqui, é 360 menos 360 que é o total, menos esse ângulo aqui, que vai corresponder ao T1, tá certo? T1 é igual a 360 graus menos esse ângulo HL, tá certo? Então,
É isso que é ângulo no polo, o terceiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição, junto com a colatitude e a distância polar, que vão nos permitir, então, nos encaminhar para a solução do triângulo esférico de posição e a solução do problema da navegação astronômica e encontrar nossa linha de posição astronômica. Tá bom, pessoal? Então, ângulo no polo. Nós vamos fazer exercício disso agora. A gente já sabe, vamos fazer desenhos, fazer diagramas de tempo para chegar até o HL e depois do HL calcular, então, o ângulo no polo. Aí, ó, exemplos de diagramas de tempo. Depois, assim que acabar essa aula, eu vou fazer um filminho para mostrar como é que se desenha, então, como é que se faz esses três exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo é um observador no Ciaga, latitude 23 sul e longitude 043 oeste. Se o ângulo horário de Greenwich, aquele calculado no almanaque náutico pela hora do observador, for 040, calcular o HL e o ângulo no polo. T1, T minúsculo e 1 é o ângulo no polo, tá? Então esse exemplo aqui eu vou fazer para vocês num filminho logo assim que acabar essa aula aqui, certo? Aqui, ó. Posição, o segundo exemplo, posição, latitude 23 graus sul e longitude 043 oeste, aqui a gente faz uma variação, lá era oeste, aqui é leste. Se o HG for 040 graus, ângulo horário de Greenwich, calcular o HL e o T1, tá? Isso é o que a gente, o HL primeiro e depois o T1. Na verdade, o que a gente quer é o T1. A gente vai ver que nos problemas serão pedidos o T1 e o P, porque a colatitude eu sei pela minha latitude estimada, né? Então, na verdade, eu vou buscar os outros dois elementos. A gente vai ver que nos problemas que vão ser pedidos é o ângulo no polo e a distância polar. O terceiro exemplo é para uma posição de latitude norte. A gente viu que aqui as duas posições são sul, latitude 30 norte, longitude 25 oeste. Se o HG for 045, ângulo horário de Greenwich, calcular o ângulo horário local e o ângulo no polo. Tá certo, pessoal? Então, no filminho que eu vou fazer, lembra? Como se eu fosse lá nosso quadro branco, eu faço num papel lá, daí gravo com a minha máquina e depois projeto aí num outro filme para vocês. A gente vai ter então a resolução desses três exemplos e também, ó, desses exercícios aqui, ó, olha só, calcular o ângulo no polo e a distância polar do Sol para o HG e a declinação abaixo indicadas, para o observador situado na latitude 30 graus sul e longitude 040 oeste, desenhando o diagrama de tempo. Então, como eu falei a vocês, pessoal, o diagrama de tempo é apenas para saber a relação de HL, HG e longitude, nada mais do que isso. Mas falar, mas isso a gente pode decorar? Pode decorar, mas no curso será cobrado de vocês desenhar o diagrama de tempo. Então vocês têm que saber tem que saber que o círculo que você está desenhando é o equador celeste, que o centro é o polo elevado, que a linha que você traça verticalmente para cima é o meridiano superior do observador, o tracejado do meridiano inferior do observador, a musiquinha de leste para oeste, ou seja, quando você está olhando para o norte é daqui para lá, quando você está olhando para o sul é daqui para lá. Então, tem que saber traçar o meridiano de Greenwich, o círculo horário do astro e fazer a conta. HL é igual a HG, mais ou menos a longitude, tá? Então, vai ter que saber fazer isso. Por isso, então, a gente vai fazer esse exercício. O primeiro deles é, se o HG for 130 grau e a declinação 10 graus sul, de onde saíram esses valores aqui? A latitude e a longitude é aquela estimada que eu falei a vocês. O HG é a declinação, mais uma vez, da hora da observação, certo? E aqui eu estou falando em Sol, né? Eu tirei o HG e a declinação para a hora da observação que eu observei o Sol, tá certo? Esse exercício também eu pretendo fazer na próxima aula junto com aqueles três exemplos, para vocês terem, digamos assim, a compreensão de como se faz isso. Isso é importante para dar continuidade e vocês identificarem os três elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Tem mais três exercícios aí, ó. Aqui vai ter para essa mesma latitude e longitude, eu botei outro HG, 310 e 2327 norte, ou seja, o Sol no meridiano, no solstício de verão do hemisfério sul, hemisfério norte, né? Tá aqui, o mesmo HG. E depois aqui dois exercícios para um observador lá no 70 norte, né? Nós vemos naquela posição lá do sol da meia-noite lá, né? Tá aqui, ó, para o observador, eu vou pedir aqui a longitude desenhando o diagrama de tempo, né? Então a gente vai ter aí
certo? A gente vai ter, nesse caso, né, HG 13L declinação 10 sul, mesmo dado lá de cima, e B, HG 310 e declinação mesmo dado daqui. Então, desses três problemas, desses três exercícios, na verdade, a minha intenção é resolver apenas o primeiro, nesse filme que eu vou fazer junto com aqueles três exemplos que estão no slide anterior, né? Vou fazer esses três exemplos e vou fazer o primeiro exercício aqui. Os outros três eu vou deixar para vocês pensarem, para vocês resolverem até a próxima aula, e daí, começando a próxima aula, então, eu faço a solução desses três diagramas de tempo aqui, né? Solucionando e resolvendo, então, calculando ângulo no polo e distância polar, né? Por que isso é importante? Que são os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Eles é que vão permitir que a gente resolva o triângulo esférico de posição e possa chegar à nossa linha de posição astronômica. Tá bom, pessoal? Então a aula hoje é essa. Nós encerramos aqui essa nossa aula. Na próxima aula, então, a gente já começa resolvendo esses exercícios. Agora, na verdade, a aula dessa do OBS, né? A gente vai continuar num filminho agora, fazendo os exemplos e esse primeiro exercício do diagrama de tempo. Tá bom, pessoal? Então, assistam aí a aula e tentem resolver esses outros três problemas, que aí eu vou dar a solução deles na próxima aula. Até mais, pessoal. Boa tarde para vocês. Bom dia. Obrigado.